E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia comigo, professora Fernanda. E nessa aula a gente vai estudar um assunto polêmico, que está sempre aí nas mídias, muito falado, muito cobrado em provas, que é o famoso aquecimento global. Será que ele existe mesmo? É um mito? É para tudo isso que o povo fala? É tão perigoso assim? O que é o aquecimento global? Você vai ver isso tudo hoje na aula, tá bom? Pessoal, definição aí de aquecimento global, primeira coisa que a gente precisa saber, né? Acompanha comigo na tela. O aquecimento global, ele é um fenômeno resultante do efeito estufa, tá? Eu tenho aqui, vou deixar na descrição, um link de uma aula que eu falo só sobre efeito estufa. Aqui eu vou passar rapidamente só para vocês entenderem. Então, eu sempre faço analogia para vocês saberem da estufa, que sabe quando você vai lá no mercadinho, numa pastelaria, que tem lá a estufa onde é que ficam os salgados? Qual que é a função da estufa? É fazer com que os salgados fiquem quentinhos, né? Mantenha a temperatura alta. Pessoal, o efeito estufa da Terra é a mesma coisa. A Terra, ela precisa desse efeito estufa, porque senão a gente não vive aqui, tá? A Terra seria gelada, portanto, o efeito estufa, ele é importante para a gente conseguir manter a vida aqui na Terra, tá? Para a Terra ficar numa temperatura habitável, senão a Terra seria congelada, beleza? E aí, como eu coloquei aqui na tela, esse aquecimento global, o aquecimento da Terra, portanto, que vem do efeito estufa, ele é um processo absolutamente natural, tá? Então, a Terra se aquecer é absolutamente natural. Desde que o mundo é mundo, desde que a Terra é Terra, ela vem se aquecendo, tá? Mas, então, coloquei o questionamento aqui, por que se fala tanto nisso? Por que se fala tanto no aquecimento global? É o que a gente vai entender agora. Veja bem, o que está acontecendo, o que está sendo discutido, é que esse efeito estufa, esse aquecimento natural da Terra, ele está sendo intensificado pelas ações humanas, tá? Então, existe o efeito estufa natural e existe o efeito estufa intensificado, tá bom? Coloquei aqui, ó, um versus o outro. O efeito estufa natural, o que acontece? A gente tem uma camada de gases que fica aqui na superfície terrestre. Essa camada de gases, ela permite que a radiação solar entre na Terra, uma parte volta para a superfície e uma parte fica aqui na Terra, que é o que mantém a Terra aquecida, o efeito estufa. Só que, com o avançar das ações antrópicas, com o aumento da poluição, o que está acontecendo? Essa camada de gás, ela está ficando mais grossa, mais encorpada, tá vendo? Ó? Compara com aqui ela tá fininha, uma camada normal, o efeito estufa natural. Aqui ela tá ficando muito mais grossa, muito mais intensificada essa camada de gases, tá? E aí, o que está acontecendo, pessoal? Devido a essa camada de gás ficar mais densa, a radiação solar ela está entrando na Terra, mas está saindo menos, está voltando menos para o espaço, ela está ficando mais aqui dentro, entenderam? Então, essa camada mais densa desse ar está fazendo com que os raios, a radiação solar, permaneça em maior intensidade aqui na superfície terrestre e não está voltando para o espaço, tá? Aonde está aumentando rapidamente a temperatura da Terra, tá bom? E essa camada mais densa de ar, né, ela existe por causa da poluição do ar. Aqui tem alguns poluentes, ó, como o dióxido de carbono, o metano também, que são alguns exemplos de poluentes que estão fazendo essa camada ficar mais grossa, tá? O que está intensificando o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global está aumentando, beleza? Bom, e aí vem a discussão, né? Existe uma parcela de cientistas que falam que o aquecimento global está muito perigoso para nós, que a gente tem que diminuir a emissão de gás e tudo mais. E existe uma outra parcela de cientistas que acreditam que não tem nada a ver com a ação antrópica, que tudo que está acontecendo é normal e tudo mais, né? Então, eu coloquei aqui para a gente poder discutir sobre isso, ó. Uma parcela significativa de cientistas, isso quer dizer a maior parte dos estudiosos, dos cientistas, afirma que a temperatura terrestre está aumentando muito rapidamente, tá?
Então, pessoal, lembre-se disso. Efeito estufa, aquecimento global é natural. O que não é natural é a velocidade com que isso está acontecendo. E o principal causador é o homem. Eles indicam, os cientistas, que as concentrações do dióxido de carbono, o CO2, um dos gases do efeito estufa, correspondem a quase 40% acima do observado nos últimos 800 mil anos. Então, eles estão comprovando que o dióxido de carbono, que é um dos gases do efeito estufa, ele está muito acentuado na atmosfera, ele cresceu muito em número e, portanto, isso está fazendo acelerar o efeito estufa e o aquecimento global, tá? Isso com base em pesquisas e em comparações aí da atmosfera de milhares de anos atrás. Bom, por outro lado, outras pessoas afirmam que o processo de aquecimento da Terra está em seu curso natural e que não tem qualquer influência das atividades humanas. Ou seja, esse aquecimento global, mesmo que acelerado, não tem qualquer interferência das ações antrópicas, das ações dos seres humanos, tá bom? E aí eu deixei o questionamento para você. De acordo com o que você já ouviu falar, de acordo com essa aula, qualquer conhecimento que você tenha sobre esse assunto, qual que é a sua opinião? Você acha que o aquecimento global existe, é um mito, não é para tudo isso, ou sim, devemos nos preocupar com ele, tá? Coloca aí nos comentários para mim que eu quero ver a opinião de vocês. Galera, é isso, eu espero que vocês tenham entendido o que é o efeito estufa, o aquecimento global. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, além da opinião de vocês, que eu tento responder, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima aula.